São João, capítulo 16, verso 8, nas palavras de Jesus. E quando ele vier, o Consolador, o Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A paz do Senhor Jesus para todos. Glória a Deus por nós estarmos aqui novamente para falarmos daquilo que é o mais importante para as nossas vidas, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus que revela Jesus Cristo para as nossas vidas. Eu gostaria de falar, conversar com você nesse momento que Deus nos dá a oportunidade de termos esse canal, de termos essa direção e de termos esse propósito de falar do reino de Deus, de falar de Jesus, de falar do Evangelho, de falar da fé, sabendo que é a mesma palavra que não volta vazia e que faz tudo que lhe apraz, sabendo que Deus é um Deus fiel, que cumpre a sua vontade, que cumpre o seu propósito, os seus propósitos. Como está escrito, operando Ele, quem impedirá? Ele é irresistível quando opera, quando Ele faz, quando Ele fala. E todas as coisas Ele faz pela sua fala, pela sua palavra, pelo seu verbo, que é Jesus Cristo, a palavra divina que se encarnou, se fez homem e esteve conosco durante 33 anos como homem, morreu e ressuscitou, voltou ao Pai, está sentado à direita de Deus na majestade, da majestade divina. Estamos aqui para falar de Jesus, estamos aqui para falar do Evangelho, nosso assunto é Cristo, e eu queria começar com a seguinte pergunta: quem é o seu influencer? Palavra moderna, nova, conhecida, palavra que parece uma palavra virtual, mas muito na moda. Quem é o seu influencer? Quem é o meu influencer? Quem é o nosso influencer? Quem é o nosso influenciador? Quem é que, na verdade, está por trás da nossa fala, das nossas ações, da nossa conduta, do nosso comportamento, da nossa vida em sociedade, em família, como igreja? Bom, falando de forma, francamente falando, nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós temos o Espírito Santo. Nós somos a igreja, nós somos os salvos, filhos de Deus, eleitos, escolhidos, predestinados em Cristo, e nós temos o Espírito Santo. E nós somos o povo que temos o dever, a obrigação, o mandamento de ter como maior influenciador da nossa vida o Espírito Santo. Nós sabemos que nós vivemos num mundo que sempre foi, desde a queda, desde o pecado, influenciado por vozes, influenciado por poderes, influenciado por circunstâncias, influenciado por sensações, influenciado por sentimento, influenciados por desejo, influenciados por pessoas e até por seres espirituais de outro mundo, no caso do mundo espiritual, das regiões celestiais. De maneira que nós estamos, todos nós, não sujeitos, mas porque sujeição é você estar dominado, é você estar governado. Isso é estar sujeito. Você pode estar sujeito ou você pode estar livre, mas todos nós estamos à mercê dessas tentações de sermos, influenciados por alguém, por algo. Então, influência é um dos maiores, na minha concepção, poderes que habitam esse mundo e que podem habitar a nossa vida. O cristão, ele tem o dever de ser insistente e constantemente e em todo tempo e em toda ocasião, em toda circunstância da sua vida, em toda a sua maneira de viver,
como se dirige o apóstolo Pedro aos cristãos da sua época e também a nós, em toda a nossa maneira de viver, influenciados pela vida cristã, pela teologia cristã, pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, mesmo habitando nesse mundo de tantas más influências, né? Porque o mundo jaz no maligno, porque o Deus desse século, um D minúsculo, né, como nós sempre costumamos frisar, é Satanás, é o diabo, o Deus desse século, que cegou o entendimento dos incrédulos, ou seja, dos que não têm a fé, para que não creia no Evangelho. Essa é a verdade. A pessoa que ainda não creu no Evangelho, que ainda não crê em Jesus, ele está cego, ele está sem a luz espiritual de Cristo e da palavra, e ele foi cegado pelo Deus desse século, que é o diabo. Por quê? Por causa do seu pecado. Por causa do seu pecado. Então, nós precisamos entender que uma pessoa, né, que nasceu de novo, que é filho de Deus, que serve ao Senhor, que tem a palavra de Deus, que anda na luz, que faz a vontade de Deus, ele não pode, não deve ser vencido, nem se deixar levar por nenhuma outra influência que não seja o poder de Deus, que não seja o Evangelho, que não seja a graça de Deus. Por mais que ele esteja cercado por fora e também por dentro. Por que por dentro? Porque dentro de nós, isso é, no nosso homem interior, na nossa mente, no nosso coração, as emoções, sentimentos, no homem interior, porque a Bíblia fala do homem, né, diríamos assim, dividido ou mencionado em dois níveis: o homem espiritual, o homem interior e o homem exterior. Então, no homem interior já há uma guerra, já há um confronto, um conflito de influências. Nós que temos o Espírito Santo, dentro de nós, o Espírito Santo está o tempo todo nos influenciando a tudo aquilo que agrada a Deus, a tudo aquilo que é a vontade de Deus, a tudo aquilo que o Senhor quer que nós sejamos e façamos. Essa é a influência do Espírito Santo. Primeiro, toda a prática do bem, do amor, com todas as pessoas, crentes e descrentes. Jesus nos deu exemplo e nos mostrou na prática, na ação, tanto na sua fala como na sua ação, e que nós devemos fazer o bem a todos. Primeiro, há uma ordem aos chamados domésticos na fé, os da nossa casa, os da nossa família espiritual, os irmãos, a irmandade, a fraternidade cristã. Esse é o primeiro ponto, é o primeiro alvo, né, de nós fazermos o bem. No entanto, não se restringe só a nós, só ao nosso meio, ao nosso grupo, a nossa família espiritual, a nossa casa espiritual, que é a igreja. Mas todos aqueles que estiverem no caminho, que estiverem próximos de nós. Então o Espírito Santo, ele é o Espírito que vai nos influenciar a toda a prática do bem, baseado no amor. Não na recompensa, não de forma egoísta, não na troca de presente, na barganha, no esperar receber aqui na terra, esperar do homem, receber nesse mundo, porque nós temos a esperança da vida vindoura e temos a esperança das recompensas divinas, vindouras, tanto para o mundo vindouro, como também para cá. Só que a nossa primeira expectativa não deve ser para cá. E não deve ser receber de homens, mas sim de Deus. De maneira que o Espírito Santo, como diz, Espírito Santo, Espírito separado do mal, Espírito divino, no grego paracleto, Espírito da verdade, Espírito consolador, Espírito, né, que cura o homem, Espírito que transforma o homem, Espírito que liberta o homem,
espírito que enche o homem, espírito que reveste o homem, espírito que levanta, né, o homem a fazer a vontade de Deus, a servir a Deus. O Espírito Santo, ele influencia na prática de todo bem. O Espírito Santo nunca vai influenciar uma pessoa ao erro, ao pecado, ao mal. Mas contra o Espírito Santo, dentro de nós, existe um poder chamado carne, a chamada velha natureza pecaminosa do homem, do primeiro Adão, que, na verdade, é como se ela estivesse ali numa espécie de fronteira, de limite, o tempo todo, nos tentando. Quando Deus diz ser manso, nos tenta a agressividade, a violência. Quando Deus diz ama, ele nos leva, a carne quer nos levar à inimizade. Quando nós lemos a carta de Paulo aos irmãos ali da Galácia, aos Gálatas, chamados Gálatas, no capítulo 5, no verso 20, nós temos a chamada obra da carne. Porfia, contenda, inimizade, lascívia, prostituição, adultério, tudo que não presta. Paulo falando do homem exterior que se corrompe, que é o homem carnal, né? Esse homem exterior que está lutando contra a nova criatura, o novo homem formado à imagem de Deus, ele disse, nesse homem não habita, em mim não habita bem nenhum, isto é, na minha carne. Nós temos um confronto, um combate, um conflito, já dentro de nós, de uma má influência. A guerra primeiro é interior, é espiritual, que está nos confrontando o tempo todo, para que nós venhamos ceder à influência da carne. Então esse primeiro tipo de influência que tenta nos fazer pecar é a influência da carne. Martim Lutero, reformador, grande homem de Deus que Deus levantou na terra no século XVI para reformar a igreja da época, ele diz o seguinte, que a carne fornece as armas para Satanás agir. O diabo usa as armas da carne, essas de Gálatas 5:20 que eu mencionei, para nos fazer pecar, para levar as pessoas a pecar e para disseminar o pecado. Então a primeira influência que nós temos que vencer e fugir dela e não sermos influenciados e vencidos e dar lugar, como diz a Bíblia, é a influência da carne. Será que nós estamos conseguindo vencer? Será que a carne não é o nosso influencer? Inclusive a pessoa precisa separar, né? O que é obra de Deus, o que é obra do diabo e o que é obra do homem. O homem, né, carnal, o homem exterior, o homem pecador, ele não será inocentado. Ele será castigado e punido pelas suas más obras. Então nós temos que vencer esta influência. Como nós vencemos essa influência? Paulo diz, andando e vivendo no Espírito. Andando e vivendo no Espírito. Só anda e vive no Espírito quem está na prática do Evangelho. Quem está praticando o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Impossível um homem vencer a sua carne, isto é, o seu homem exterior mal, corrupto, perverso e contaminado e pecador, simplesmente ele tendo um alto QI, sendo uma pessoa extremamente inteligente. É nessa armadilha que muitos têm caído. Né? Muitos achando-se inteligente, superior intelectualmente aos outros, né? Ele acha que venceu a carne. Mas somente o sangue de Jesus, o Espírito Santo de Deus dentro de nós, a nova vida consagrada a Deus, andando em obediência e temor, é que nós vamos vencer esse inimigo tão terrível chamado carne, velha criatura. Não é? Então, por isso a palavra de Deus diz que nós devemos nos revestir do novo homem. Então, precisamos fugir da influência da carne. Aí nós temos também a influência do diabo. O diabo pode tentar operar por dentro e opera por fora. Como ele é o príncipe, o Deus desse século, a sua primeira atuação contra o salvo, né, contra as pessoas, é nesse mundo, nesse presente século,
desse sistema de valores que há no mundo. Né? O mundo é um sistema de valores em que o diabo está agindo através deles. Então ele vai tentar o cristão influenciar o cristão com aquilo que o cristão vê, que o cristão ouve, que o cristão até sente. Como está escrito, nós temos que fugir da cobiça dos olhos, da cobiça dos olhos, da concupiscência da vida, é uma palavra difícil, né? Que significa simplesmente isso, do desejo mal, né? Que há no homem, porque Salomão diz que há um grande mal que pesa sobre o homem. O homem criado à imagem e semelhança de Deus, ele foi um homem criado como vencedor, como campeão, como alguém que prevalece, né? Deus deu capacidade a Adão de prevalecer naquela tentação. Deus deu capacidade. E Deus colocou Adão em vantagem, porque era só um fruto. Contra essa possibilidade tinha todos os outros frutos da árvore. Mas ele foi atraído e, através da sua esposa, ele foi praticar comer exatamente o único fruto que Deus tinha proibido. Então a tentação de fora, o diabo tentando, de todas as formas, de todas as maneiras, através da cobiça dos olhos, do mundo, né? Uma coisa que parece boa, agradável aos olhos, prazerosa, né? E que está carregado de morte. A palavra de Deus diz que há caminhos que para o homem parecem bons, mas no final são caminhos de morte. Então nós temos que fugir de toda a influência do diabo. O diabo é um espírito. A Bíblia diz que ele constituiu para si uma espécie de reino espiritual e que ele tenta influenciar as mentes e os corações, muitas vezes com intuição maligna, um pensamento, um desejo, uma vontade. Toda a vontade do diabo para com o homem é fazê-lo pecar, desobedecer a Deus, porque está escrito, ou melhor, o pecado, a palavra pecado significa errar o alvo. O que o inimigo quer fazer com o ser humano? Que ele sempre esteja errando o alvo. A doutrina, o ensino sobre o pecado vai nos ensinar que o homem já nasce um pecador, o ser humano já nasce um pecador, já nasce com a semente do pecado. Agora, na verdade, a carne, né, e o mundo, ou melhor, o diabo, depois eu vou falar do mundo, ele vai, na verdade, contribuir esse cenário, esse ambiente, essa semente que já vem no homem, tudo vai contribuir, tudo vai tentar influenciá-lo a viver uma vida totalmente de pecado. O homem não tem como se livrar do seu pecado sozinho, por suas forças, por sua capacidade, por sua inteligência, por seus meios, por sua religião, por sua religiosidade. Ele não tem como se livrar. Né? E o diabo sabe disso. E o diabo vai investir pesadamente para que o homem o inimigo, ele sabe disso, dessa verdade, que cada homem nasceu com uma semente de pecado. E ele vai procurar, através da forma que seja, já começa no ambiente familiar. E aí tem um ambiente familiar, tem o trabalho, por onde passou estudando, e as pessoas que entram na vida dele. E o inimigo vai trabalhando, influenciando. A maioria das pessoas, as pessoas, a maioria não sabem, não tem a mínima noção que estão sendo influenciados por esse espírito maligno que é o demônio. Infelizmente, muitos crentes também não estão percebendo que podem estar sendo influenciados. O verdadeiro cristão, nascido de novo, filho de Deus, que tem o Espírito Santo, eu não acredito que ele possa ser possuído. Por quê? Possessão é diferente de opressão, é diferente de influência. São níveis espirituais de manifestações, do trabalho, do agir do inimigo das nossas almas diferente. Ele pode sugestionar, influenciar, ele pode oprimir e ele pode possuir. Nós temos casos na Bíblia, vários casos, inúmeros e dezenas, centenas de casos, na Bíblia, na igreja, na história, entendeu? De pessoas que manifestaram demônios, que foram possuídas. Exemplo disso foi o Gadareno, e o Gadareno é o nível máximo, né? O homem lá de Gadara. Mas outros casos, né? Aquele espírito que estava na vida da mulher que
que estava com espírito de adivinhação, parece que Atos 16, e ela falava uma coisa que aparentemente era muito boa, e o que ela falava era verdade. Mas o diabo é assim, ele conta a história pela metade. Ele fala uma verdade com um propósito de mentira. Esses homens que passam todos os dias aqui, que estão aqui, são servos do Deus Altíssimo. Era verdade. Paulo e Silas, eu acho, eram companheiros na missão, eles eram servos de Deus. Mas Paulo viu que aquilo ali tinha... Paulo discerniu, olha a necessidade do discernimento de espírito. É um dom espiritual, me parece na lista lá de 1 Coríntios 12. A pessoa tem que ter o dom de discernimento de espírito, tem que ser apercebido espiritualmente, ligado, como a gente fala, tem que conhecer bem a palavra de Deus, para ele, mesmo o cristão não sendo possuído, ele não ser oprimido, ele não ser influenciado. O inimigo viver sugestionando sua mente, seu coração, e ele aceitando. Né? Quer dizer, o diabo não pode morar num cristão, não pode habitar, não pode viver na vida de um cristão. Mas ele pode ficar ao derredor, lançando seta, dados inflamados, influenciando, sugestionando. Quantas coisas são feitas em nome de Deus, em nome de Jesus? Quantas portas são abertas? Entendeu? Dizendo que foi em nome de Deus, em nome de Jesus. E às vezes é um engano da carne e do inimigo. Quantas pessoas se apresentam falando em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome do Evangelho? E às vezes são pessoas oprimidas pelo diabo, influenciadas pelo demônio. São pessoas que o diabo ainda tem acesso a eles. E Deus não quer isso. Quem é o seu influencer? Quem é o seu influenciador? Quem é o meu influenciador? A carne ou o diabo? Ou, a gente tem muito para falar desse assunto, mas eu também não vou me prolongar muito. Ou será que é o mundo? Né? O mundo aí com toda a sua aparência. Né? E quando eu digo mundo, o sistema de coisas, de valores, essa facilidade. Para quem está no mundo, é muito fácil mentir, é muito fácil adulterar, é muito fácil prostituir, é muito fácil enganar, porque há todo um sistema favorecendo isso. É isso que o diabo quer para a vida das pessoas, que elas pequem, que elas vivam no engano, que elas sejam mentirosas, adúlteras, falsas, né? Que elas vivam de engano, que elas vivam, né, nas trevas, na cegueira. Né? O mundo tem um curso, ele está levando as pessoas para a perdição, ele está levando as pessoas para o inferno. Ele tem o curso do rio, do mundo, é levar as pessoas cada vez para mais distante de Deus. Mesmo nascendo um pecador, sem salvação, sem Deus, quando a pessoa, na verdade, ela é uma pessoa que não se influencia tanto pelo mundanismo, pela perversidade da carne, às vezes ela consegue, não que isso resolva, não que isso lhe salve, porque a única coisa que salva o ser humano é o sacrifício que Jesus fez por ele na cruz do Calvário. A pessoa crendo nisso, no sacrifício, em Jesus, e quem crê em Jesus crê nos seus ensinamentos, e colocando isso em prática, ele vai ter de graça, por causa dessa fé, a vida eterna. Não é a igreja que salva, a igreja não salva ninguém. Existe salvação fora da igreja, no sentido de que a igreja não salva, existe porque salvação em Jesus Cristo, não é na igreja. Entendeu? Existe salvação na pessoa do ser humano? Não, não existe. Salvação só existe em Jesus. Não é a igreja, não é o pastor que salva, não é os irmãos. Né? A salvação é em Jesus. E a pessoa, na verdade, que ela foi salva, né, e ela vive em comunidade, na comunidade dos santos, dos irmãos, dos filhos de Deus, ela, na verdade, ela tem que fechar as portas para o mundo, a carne e o diabo. O diabo não pode mais influenciar a sua vida, a sua carne não deve mais influenciar a sua vida, e o mundo, esse sistema de valores onde tudo é fácil fazer, que tem um curso que é o inferno, que tem um curso que é a perdição, não deve ser mais atrativo
para o cristão. A gente tem que perceber quando uma coisa ainda gera muita atração em nós. Quando uma coisa ainda gera muito desejo. Se eu sinto que eu tenho muito desejo por uma coisa pecaminosa, mal, perversa, ruim aos olhos de Deus, eu tenho que combater isso com as armas da luz, com a oração, com o jejum, né? Oração, com jejum, com a prática da palavra. Eu tenho que combater, porque eu não posso me deixar levar, eu não posso ser vencido por nenhuma dessas influências. Mas, falando ainda de forma mais específica, quantos de nós hoje estamos influenciados por pessoas que pregam em nome de Deus, em nome de Jesus, mas só pregam, só ensinam, adquirem muitas vezes fama, adquirem nome, mas como é que é essa vida da pessoa? A pessoa é um exemplo que deve ser seguido. A sua vida inspira a sua vida, a minha vida, a servir a Deus através dele, através dela, né? A internet, por exemplo, está cheia de influencers, né? Os influencers mundanos do mundo, os que não são salvos, que não creram em Jesus, que não são cristãos, e os influencers da fé cristã. A questão é que muita gente do outro lado passou para o lado de cá simplesmente com uma vestimenta religiosa ou com um título, né? Um título. Enquanto que a Bíblia não fala em cargo, em título, sabe? E a Bíblia não ensina, o Evangelho não ensina a pessoa nem a se gloriar disso. Por exemplo, eu sou um ministro do Evangelho. Muitos abrem a boca e falam isso, mas se esquece que ministro é um serviçal, é um trabalhador. Ministrar é servir. Quem é um ministro, ele está servindo. E olha que o ser humano, no seu egoísmo, no seu homem exterior, sua carne, ele não gosta de servir, não. Ele gosta de ser servido. A natureza velha, caída, pecaminosa, adâmica, ela quer de lá para cá, não é daqui para lá. Ela quer receber, não é dar. Por isso Jesus falou, é melhor dar do que receber. Vim para servir, não para ser servido. Que ele foi e continua sendo o nosso exemplo maior, né? Então o que acontece? Nós temos que nos examinar. Nós temos que estar observando se essas pessoas que hoje são grandes influenciadores, os influencers, se realmente eles têm uma vida com Deus. Ou será que eles têm apenas uma voz bonita? Quando eles cantam, eles têm uma melodia bonita, né? Músicos, as pessoas que são músicos, né, fazem os instrumentos chorar, mas eles estão andando com Deus? Será que eles têm uma vida com Deus? Os que ministram, os que pregam, os que adoram um púlpito, amam o microfone, as pessoas que estão de um lado para outro, né? Conferencistas, pregadores, que estão na chamada itinerância, os homens que estão, que gostam de dizer que estão à frente de um povo, à frente de uma obra, né? Irmão, o que você tem a ver com a vida deles? Irmão, na verdade, no sentido de cuidar da vida deles, eu não tenho nada a ver. Eu estou, na verdade, falando a respeito da influência. Até que ponto essas pessoas influenciam a sua vida, a minha vida? Porque às vezes nós corremos o seguinte risco. Uma pessoa simples, uma pessoa humilde, uma pessoa que não está nas redes sociais, uma pessoa que não tem um poder de mídia, uma pessoa que não tem um nome, uma pessoa que não tem não demonstra o tempo todo que tem uma vocação, porque tem gente que é assim, faz questão de mostrar o tempo todo e de dizer quem ele é, o que ele faz. A Bíblia não fala de título, de cargo, a Bíblia fala de uma vocação. E quem vocaciona, que essa palavra, inclusive, deixa eu me corrigir aqui, vocação não é uma palavra bíblica, uma palavra criada aí no século XV, XVI, que é até latim isso, vocation. Na verdade, a Bíblia fala de um chamado. A expressão bíblica, nas nossas versões, na nossa tradução, é essa, um chamado. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Se referindo à salvação, essa palavra de Jesus, né? Mas também eu creio que nessa questão de fazer a obra, de trabalhar, de servir a Deus,
são chamados, mas nem todos são aprovados. Nem todos são aprovados. E hoje é comum, né, por causa da mídia, da influência tecnológica, midiática, das redes sociais, dos canais, né, principalmente do YouTube, do Instagram, a pessoa às vezes dá crédito a qualquer espírito, só porque o fulano de tal é conhecido. Dá crédito a qualquer palavra. Ouve, a Bíblia fala que nós temos que ter ouvidos espirituais. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo está falando aos grupos que compõem a igreja, as chamadas hoje denominações, como ali na Ásia já eram 7 igrejas, embora uma só igreja, a igreja do Senhor Jesus, mas se reunindo em lugares diferentes, com nome diferente, igreja de Laodiceia, igreja de Esmina e de Tiatira, sabe, para diferenciar, para identificar, melhor dizendo. Porém, será que nós, igreja, estamos ouvindo a voz do Espírito? Será que nós estamos sendo influenciados? Eu creio que nesses 2000 anos de história, embora eu não seja um profundo conhecedor da história da igreja, mas amo, estudo, gosto, estou sempre aprendendo com a questão da história da igreja, tenho livros, tenho material, já fiz curso sobre isso. O que acontece? Será que a igreja chamada cristã, será que os cristãos, será que as lideranças sempre foram influenciadas? Será que o seu influenciador sempre foi o Espírito Santo? Eu creio que não, senão nós não teríamos um rastro histórico de tantos problemas. Alguém fica argumentando e dizendo, mas é o ser humano, é assim mesmo. Irmão, desculpa, não funciona, não cola com Deus. Nós começamos como uma comunidade, lá 2000 anos atrás em Jerusalém. Um grupo de irmãos que haviam crido em Jesus, de fiéis, de discípulos, tendo tudo em comum. Tinham prazer de estar junto, comer e beber e orar juntos, de ter comunhão no partir do pão, nas orações. Tinham prazer de serem parecidos uns com os outros. E hoje? Será que nós estamos vendo isso hoje? Será que é porque passou 20 séculos, 2000 anos de história que nós temos que estar tão diferentes? Será que é porque naquela época não tinha tecnologia? Será que naquela época não tinha templos suntuosos, luxuosos? Será que é porque os cristãos não eram tão prósperos? Será que foi a prosperidade financeira que atrapalhou? Será que foram os templos? Será que é o dinheiro? Será? Ou fomos nós que se deixamos nos influenciar por tudo isso? Qual é a influência na nossa vida? A influência do Espírito Santo, do Evangelho? Nós somos, inclusive, desafiados a pensar o seguinte: nós somos influenciados pela teologia judaica do Antigo Testamento ou a teologia bíblica da graça de Deus do Novo Testamento? Será que nós já aprendemos a separar, dividir aquilo que era e o que não é mais? Será que nós aprendemos essa sintonia, essa comunicação, sabe? Eu não estou dizendo que o Antigo Testamento, nem os ensinamentos não devem ser praticados, não é isso. Eu tô dizendo, será que nós aprendemos a saber nos conduzir nesse processo do antigo para o novo? Será que nós estamos realmente pregando Jesus hoje, pregando a graça de Deus, pregando o Evangelho genuíno? Será que nós estamos tendo uma vida cristã influenciada por homens, pelo mundo, pela carne, até mesmo pelo diabo em alguns aspectos, ou pelo Espírito Santo? O Espírito Santo nos leva à prática do bem. O Espírito Santo nos leva à prática da comunhão, da amizade, do amor. O Espírito Santo nos leva à prática do fervor. O Espírito Santo nos leva a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. O Espírito Santo cada vez ele nos leva para mais perto de Deus, de Jesus. O Espírito Santo veio para glorificar Jesus. O Espírito Santo não veio para glorificar meu dom, o ministério, o chamado, a pessoa, o nome, a denominação, a igreja. O Espírito Santo não veio para glorificar a igreja nem nome de ninguém. O Espírito Santo veio para glorificar Jesus. Paulo orava para que Jesus fosse formado nele, gerado nele, que as pessoas olhassem para ele e vissem nele a pessoa de Jesus, né? E visse nele alguém, melhor dizendo, imitando a pessoa de Jesus.
Então nós temos que estar atento, primeiramente a nós. Paulo falou para Timóteo: Timóteo, cuida de ti mesmo e da doutrina que você ensina, do ensino, porque a pessoa também não pode ficar o tempo todo só preocupado com a obra, com os outros, e não saber cuidar de si mesmo. Eu posso correr o risco de, pregando aos outros, eu ficar reprovado no dia do Senhor. Então nós temos que ter muito cuidado, nós temos que estar muito atentos, muito apercebidos, discernindo, com todas essas nuances que eu falei aqui, com todas essas questões, né, que eu simplesmente pincelei aqui, foi apenas um lampejo das coisas, é apenas uma pequena luz que se acende, né, ou se reacende, porque do que eu estou falando é o que todo mundo, a maioria fala no dia a dia. Nós não falamos de novidade, nós não falamos da revelação que nos foi confiada, mas nós precisamos estar apercebidos para essas questões. Quem é o nosso influenciador? Quem é o nosso influência? Eu quero concluir dizendo que muitos grandes homens que se levantaram na humanidade secular, no mundo, e que foram bem-sucedidos, eles tiveram na questão em pauta, na sua profissão, no seu ofício, no seu dom, naquilo que eles faziam, ou fizeram, ou fazem, muitos foram bons, a maioria que foram bem-sucedidos tiveram um tutor, um mestre, um guia, uma pessoa por trás, né? A Bíblia fala no livro de Eclesiastes, Salomão ensinando, né, sobre a sabedoria de Deus, que o sábio é aquele que ouve as palavras de outro sábio, né? O sábio é aquele que ouve as palavras do outro sábio. Mesmo quando esse sábio discorde, corrija, mesmo quando o ensinamento do sábio for na contramão do que a pessoa acha, pensa, deseja. Então a questão, estamos sendo sábios? A quem nós estamos ouvindo? Quem está nos influenciando? Será que estamos sendo influenciados mais pelo mundanismo do que pelo Espírito de Deus? Será que estamos sendo mais influenciados pela carne do que pelo Espírito de Deus? Será que o diabo ainda tem acesso a nos influenciar de alguma maneira? Olha, eu creio que o grande desafio da igreja no tempo do fim é purificar-se, é santificar-se, é separar-se cada vez mais do mundo, das obras do diabo e da carne. Não é prosperar cada vez mais, ganhar mais dinheiro, os crentes ficaram mais ricos, mais famosos, mais conhecidos, mais ostentadores, mais políticos. Quantas pessoas estão mais devotadas à causa política do que à causa do Evangelho? Como eu mencionei em outro vídeo, em outra palavra, que por qual causa você se põe de joelho diante do Senhor? Por qual causa eu me ponho de joelho diante do Senhor? Nós temos que estar refletindo, pensando e corrigindo todas essas posturas que estiverem erradas diante do nosso Deus. Nossos ouvidos precisam estar sensíveis e serem ouvidos espirituais para ouvir a voz de Deus através de Jesus Cristo e do Evangelho. Daquilo somente que é Evangelho. Porque Paulo diz, se descer um anjo do céu e pregar outro Evangelho, é maldito. Nós temos que aprender a verdadeira teologia bíblica, que é uma teologia voltada para a glorificação de Jesus Cristo. Uma teologia que tem no seu centro, no seu âmago, na sua essência, que tem como tema principal falar de Jesus. Quantos pregadores, né, falam tão bonito, pregam tão bonito. Pregar é uma arte. Ter conhecimento é a pessoa adquirir. Mas será que ele sabe levar isso até a Cristo? Concluir seus sermões, suas pregações, Jesus sendo glorificado? E quantos ensinos, né, centralizam em tanta coisa e não chega à conclusão de Jesus, que é o primeiro e o último, é o princípio e o fim, é o objetivo de Deus nos ter dado uma Bíblia, é revelar Jesus para as nossas vidas. Então, quem tem te influenciado, quem tem me influenciado, o que nos tem influenciado? A gente poderia falar aqui a tarde toda sobre a influência do dinheiro, que é um Deus com D minúsculo na terra. Jesus chamou o dinheiro de mamon. Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nós poderíamos falar de forma mais profunda sobre o mundo, porque quem é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. E Jesus diz, vós não sois do mundo,
O que tem influenciado a nossa vida? O mundo, a carne ou o diabo? O dinheiro? Ou será que esses influencers, tanto do lado de fora da igreja, como os que estão hoje dentro da igreja, instituição? Porque no corpo de Cristo espiritual, né? Na igreja, no sentido de corpo de Cristo espiritual, invisível, o Senhor sabe quem é quem, mas é até um pecado hoje para muitos você não concordar com a palavra de alguém porque ele é conhecido, porque ele é famoso, porque ele tem um nome. Irmão, nós temos que ouvir ao Espírito Santo de Deus. Se um homem está sendo inspirado, influenciado, e falando da parte do Senhor, ele pode ser uma criança, um adolescente, um jovem, um famoso, um anônimo, um rico, um pobre. A questão não é o instrumento que Deus está usando. A questão também é Deus que está usando, é Deus que está falando. E se essa pessoa é de Deus, né? Então, muitas pessoas desprezam hoje, as pessoas desconhecidas, mais simples, mas muitas vezes é o que eu falei, se torna até um pecado discordar, mas nós temos que ouvir o Senhor, não importa por quem ele está falando, se é anônimo ou não, nesse aspecto que eu estou me referindo. Então vamos fugir das más influências, das más conversações, dos maus costumes, vamos ter no Espírito Santo e no Evangelho e nas pessoas de Deus e que Deus usa para a nossa vida, a nossa principal influência. Despreze esse negócio porque é famoso, tem nome, é conhecido, é não sei o que, é rico, é poderoso. É de Deus? Não, então despreze. Está falando da parte de Deus? Não. Quantas pessoas Paulo fala que começaram no espírito e terminaram na carne? Será que nós estamos discernindo essas pessoas que começaram no espírito e terminaram na carne? Estão terminando na carne? Muitas pessoas vivem do nome que tem, né? Muitas pessoas vivem do nome que tem. Então que Deus abençoe nossas vidas e que nós possamos ter certeza quem são, quem é o nosso influencer. Nossa influência é Deus. Nossa influência é o Espírito Santo e as Escrituras. E aqueles que com sinceridade e verdade são exemplos a ser seguidos, nos inspiram a servir a Deus através dele. Que Deus abençoe as nossas vidas. Por Cristo Jesus. Amém.